Há uma pergunta que acompanha a humanidade desde os seus primeiros dias. A vida termina realmente com a morte do corpo físico? Ao longo dos séculos, culturas, religiões e filósofos buscaram respostas para esse mistério. Ainda assim, para muitos, a dúvida permanece silenciosa no coração. Aqueles que partiram continuam existindo de alguma forma? Ou tudo se encerra no último suspiro? Em meio a esse questionamento universal, alguns estudiosos decidiram investigar o tema com seriedade científica. Entre eles esteve Werner Scheibler, pesquisador que dedicou grande parte de sua vida ao estudo da consciência e à possibilidade de sua continuidade além da matéria. Sua trajetória representa um encontro entre dois mundos que durante muito tempo caminharam separados: ciência e espiritualidade. Formado em ciências naturais e profundamente interessado na mente humana, Scheibler iniciou sua carreira seguindo os caminhos tradicionais da pesquisa acadêmica. Seu foco estava nos processos psicológicos e nos limites da consciência. Contudo, acontecimentos pessoais o levaram a refletir mais profundamente sobre aquilo que a ciência convencional ainda não conseguia explicar. O que acontece com a essência do ser humano após a morte? Movido por essa inquietação, passou a estudar relatos de experiências de quase morte, fenômenos mediúnicos e acontecimentos considerados paranormais. Em vez de rejeitar essas narrativas, decidiu analisá-las com método, registro detalhado e comparação de dados. Seu objetivo não era alimentar crenças cegas, mas investigar padrões consistentes que pudessem indicar que a consciência não depende exclusivamente do cérebro físico. Um dos campos que mais chamou sua atenção foram as experiências de quase morte. Pessoas que estiveram clinicamente desacordadas relataram vivências surpreendentes, sensação de paz intensa, percepção de estar fora do corpo, passagem por um túnel luminoso e encontros com familiares já desencarnados. O aspecto que mais intrigava o pesquisador era a semelhança entre relatos de indivíduos de culturas e religiões diferentes. Em vários casos analisados, pacientes descreveram detalhes do ambiente hospitalar enquanto estavam inconscientes, mencionando conversas, instrumentos ou acontecimentos que posteriormente foram confirmados. Para Scheibler, esses elementos sugeriam que a consciência poderia operar independentemente do corpo físico em determinadas circunstâncias. Outro ponto de investigação envolvia manifestações espontâneas associadas a pessoas falecidas. Objetos que se moviam sem causa aparente, sons inexplicáveis e aparições relatadas simultaneamente por mais de uma testemunha foram cuidadosamente documentados. O pesquisador aplicava critérios de observação rigorosos, buscando descartar explicações comuns antes de considerar hipóteses espirituais. Em determinados episódios, múltiplas pessoas relataram visualizar a mesma figura ligada a alguém que havia partido recentemente. Para ele, a experiência compartilhada enfraquecia a hipótese de simples imaginação individual. Esses registros fortaleceram sua convicção de que algo além da percepção física tradicional poderia estar ocorrendo. A mediunidade também ocupou espaço central em suas pesquisas. Em sessões realizadas sob controle e observação, médiuns transmitiram informações específicas que não poderiam ser conhecidas por meios comuns. Nomes, lembranças íntimas e frases particulares eram reconhecidas por familiares presentes. Scheibler analisava cada caso com cautela, verificando dados antes de registrar conclusões. Em um dos estudos mais marcantes, um médium revelou detalhes extremamente pessoais sobre a vida de um falecido, informações confirmadas apenas por parentes próximos. Para o pesquisador, esse tipo de ocorrência apontava para a possibilidade de continuidade da consciência após o desligamento do corpo. Ele também investigou relatos de projeção da consciência,
nos quais indivíduos afirmavam perceber ambientes distantes enquanto permaneciam fisicamente imóveis. Alguns desses relatos continham descrições posteriormente verificadas. Ainda que controversos, esses registros ampliavam o campo de questionamento sobre os limites da mente humana. A partir do conjunto de evidências acumuladas ao longo dos anos, Scheibler passou a defender que a morte não representa necessariamente o fim da individualidade. Em sua visão, a consciência poderia ser uma realidade fundamental, não produzida pelo cérebro, mas manifestada por meio dele, assim como um sinal é captado por um aparelho, mas não criado por ele. Essas investigações não tinham a intenção de impor uma crença, mas de abrir espaço para reflexão. Se a consciência realmente sobrevive, então a morte seria uma transição, uma mudança de estado e não uma extinção definitiva. Essa perspectiva transforma profundamente a maneira de compreender a existência. Diversos relatos emocionantes reforçaram essa possibilidade. Mães que sentiram a presença consoladora de filhos após sua partida, pessoas que relataram sonhos vívidos e reconfortantes com entes queridos, sinais sutis interpretados como mensagens de continuidade e cuidado. Para muitos, essas experiências trouxeram paz em meio ao luto. Um caso marcante envolveu uma mãe que, em momento de profunda tristeza, percebeu nitidamente a presença amorosa do filho ao seu lado. Ela descreveu uma sensação de serenidade indescritível, como se recebesse um abraço invisível que lhe devolvia forças para continuar vivendo. Para Scheibler, relatos como esse revelavam que o vínculo afetivo ultrapassa as barreiras físicas. Outros registros mencionavam perfumes característicos surgindo inesperadamente, músicas significativas tocando em momentos específicos ou sonhos intensos nos quais mensagens de conforto eram transmitidas. Independentemente da interpretação individual, a repetição desses padrões despertava questionamentos legítimos. Essas histórias não apenas sugerem continuidade, mas também apontam para a permanência do amor. Se a consciência sobrevive, então os laços construídos em vida não se dissolvem com o tempo. Essa ideia tem implicações profundas na forma como enfrentamos a perda. Ao considerar que a morte pode ser uma passagem, o luto ganha nova dimensão. Em vez de uma despedida definitiva, pode tornar-se um até breve. Isso não elimina a dor, mas oferece consolo. Muitas pessoas relatam que após experiências espirituais, passaram a sentir maior serenidade e confiança na continuidade da vida. Essa visão também modifica prioridades. Se a existência não se resume ao plano material, então valores como compaixão, aprendizado e crescimento interior assumem maior importância do que conquistas externas. A perspectiva de continuidade convida a uma vida mais consciente e significativa. Além disso, a possibilidade de sobrevivência da consciência dialoga com diversas tradições espirituais antigas, que há milênios ensinam que a vida é um processo contínuo. Scheibler via nessa convergência um indicativo de que ciência e espiritualidade talvez não sejam opostas, mas complementares. Ele reconhecia, contudo, as limitações do método científico tradicional diante de fenômenos sutis. Nem tudo pode ser reproduzido em laboratório. Ainda assim, defendia que o desconhecido não deve ser descartado apenas por desafiar paradigmas estabelecidos. A verdadeira investigação exige abertura e humildade. Diante dessas reflexões, surge naturalmente uma pergunta íntima. Se a vida continua, como isso influencia nossas escolhas hoje? Como viveríamos se soubéssemos que nossos atos ecoam além do tempo? Essa indagação não busca impor respostas, mas despertar consciência. A jornada de Werner Scheibler representa, acima de tudo, um convite à ampliação do olhar, um chamado para reconhecer que talvez a realidade seja mais ampla do que aquilo que os sentidos físicos captam, e que por trás do aparente silêncio da morte
pode existir uma continuidade silenciosa e amorosa. Quando as pesquisas sobre a continuidade da consciência são colocadas ao lado das grandes tradições espirituais da humanidade, algo interessante acontece. As peças começam a se encaixar. O que antes parecia um confronto entre fé e ciência passa a se revelar como um possível diálogo. No budismo, por exemplo, ensina-se que a consciência não se extingue com o fim do corpo físico. Ela prossegue sua jornada em diferentes estados de existência, atravessando fases de transição até alcançar maior grau de despertar. A morte, nessa visão, não é um ponto final, mas uma mudança de estado. Essa perspectiva ecoa de forma impressionante com os relatos analisados por Schibler, nos quais indivíduos descrevem continuidade, lucidez e percepção mesmo após o desligamento físico. Já no Espiritismo, a sobrevivência da alma é princípio fundamental. A consciência permanece ativa, evoluindo e podendo, em determinadas circunstâncias, comunicar-se com aqueles que permanecem no plano material. Muitos dos casos investigados por Schibler, especialmente os relacionados à mediunidade, dialogam diretamente com esses princípios. Mensagens consoladoras, detalhes íntimos confirmados por familiares e experiências compartilhadas sugerem que os laços não são rompidos pela morte. No hinduísmo, a ideia do samsara, o ciclo contínuo de nascimento e renascimento, reforça ainda mais essa noção de continuidade. A alma aprende, evolui e retorna em novas experiências, até alcançar libertação espiritual. Quando observamos os relatos de experiências fora do corpo ou de quase morte sob essa ótica, eles parecem indicar que a consciência pode realmente existir além da estrutura biológica. No cristianismo, a crença na vida eterna sempre ocupou papel central. A promessa de continuidade junto ao Criador oferece esperança há milênios. Relatos de visões, experiências místicas e encontros espirituais atravessam a história cristã. Ao propor que a ciência investigue a possibilidade de sobrevivência da consciência, Schibler não confronta essa fé, mas oferece uma ponte possível entre experiência espiritual e investigação racional. Também na filosofia ocidental, encontramos reflexões profundas sobre a imortalidade da alma. Platão já defendia que a essência do ser humano não se limita ao corpo. Carl Jung, ao explorar o inconsciente coletivo, sugeria que a psique humana é muito mais ampla do que a consciência cotidiana percebe. A busca por compreender o que somos de fato sempre acompanhou a humanidade. Essa convergência de pensamentos revela algo poderoso. Independentemente da cultura, existe uma intuição comum de que a vida não se resume à matéria. Talvez essa intuição seja mais do que esperança. Talvez seja memória espiritual. Entretanto, toda investigação séria também precisa considerar o ceticismo. Muitos estudiosos questionaram os métodos e conclusões de Schibler. Argumentaram que fenômenos espirituais não podem ser medidos com precisão laboratorial, que relatos pessoais não constituem prova definitiva e que experiências subjetivas não substituem evidências materiais. Essas críticas não devem ser ignoradas. Elas fazem parte do processo de amadurecimento do conhecimento. O próprio Schibler reconhecia as limitações do método científico tradicional ao lidar com fenômenos sutis. Nem tudo pode ser repetido sob as mesmas condições. Nem toda a realidade pode ser confinada a instrumentos de medição. Ainda assim, ele defendia que o fato de algo não ser plenamente explicado não significa que deva ser descartado. A história da ciência mostra que muitos fenômenos antes considerados impossíveis tornaram-se compreensíveis com o avanço do conhecimento. Manter a mente aberta é parte essencial da verdadeira investigação. Ao observar o conjunto de relatos, padrões e experiências documentadas, surge uma possibilidade transformadora. A morte pode não ser o fim, mas uma transição para outra dimensão da existência. Se isso for verdadeiro, as implicações são profundas. Significa que cada pensamento, cada sentimento e cada ação carregam valor eterno. Significa que os vínculos de amor não são apagados pelo tempo. Significa que o desenvolvimento moral e espiritual talvez seja o verdadeiro propósito da jornada terrena.
Essa perspectiva altera completamente a maneira de viver. Quando se compreende que a existência pode continuar, o medo da morte começa a perder força. Em seu lugar, surge responsabilidade. Responsabilidade sobre como tratamos os outros, sobre o que cultivamos dentro de nós, sobre o legado invisível que deixamos. O luto, embora continue sendo um processo humano e natural, ganha nova luz. Em vez de ruptura definitiva, torna-se uma despedida temporária. Muitos encontram consolo ao perceber sinais, sonhos ou intuições que indicam que o amor permanece ativo. A continuidade da consciência nos convida a reavaliar prioridades. Bens materiais perdem centralidade, crescimento interior, compaixão e aprendizado passam a ocupar o primeiro plano. Afinal, se algo de nós prossegue além da matéria, são as qualidades da alma que realmente importam. Talvez por isso, tantas experiências espirituais ocorram justamente em momentos de dor ou perda. É quando o coração se abre que novas percepções se tornam possíveis. A fragilidade humana, paradoxalmente, pode ser a porta para uma compreensão mais profunda da realidade. No fim, a grande pergunta não é apenas se existe vida após a morte. A pergunta mais transformadora é: como escolher viver agora, diante dessa possibilidade? Se a vida continua, cada gesto de bondade ganha peso eterno. Cada palavra de perdão constrói pontes que ultrapassam o tempo. Cada ato de amor torna-se investimento espiritual. Werner Schibler dedicou sua trajetória a investigar essa fronteira invisível. Independentemente das conclusões individuais que cada pessoa possa tirar, sua jornada deixa um legado importante. Não fechar os olhos para o mistério, questionar com humildade, buscar com sinceridade, refletir com coragem. Talvez a maior revelação não esteja apenas nas evidências reunidas, mas na mudança de consciência que elas provocam. Se a morte não é o fim, então a vida é infinitamente mais valiosa do que imaginamos. E se aqueles que partiram continuam vivos em outra dimensão, então o amor que sentimos por eles não é ilusão, é conexão. Diante desse mistério grandioso, resta apenas uma certeza. A busca pelo entendimento espiritual é também uma busca por nós mesmos. Que essa reflexão desperte paz no coração, amplie horizontes e fortaleça a esperança. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, continue caminhando conosco nessa jornada de conhecimento e espiritualidade. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que unem ciência, fé e reflexão profunda sobre os mistérios da existência. Compartilhe este vídeo com alguém que precise de consolo e esperança. Porque compreender a continuidade da vida pode transformar não apenas a maneira como enxergamos a morte, mas principalmente a maneira como escolhemos viver.